Boa tarde, professor Varran, professor Hernandes, à mesa. Eu gostaria de fazer um informe geral sobre o nosso encontro de docentes, que aconteceu dia 14 no CDI, alguns agradecimentos também, e mostrar um filme que em seguida... Bom, teve presencialmente mais ou menos uns 250 participantes nesse encontro. Esse é o terceiro encontro, né? O tema foi avaliação em carreira docente. Teve também umas 400 pessoas que acompanharam pelo IPTV. O filme ainda está disponível lá. Então deu um total de 600 e tantos docentes, que a gente acha que é um número bem significativo. Nós tivemos as palestras do reitor da Unicamp, professor Marcelo Knobel, e do professor José Sérgio Carvalho, da Faculdade de Educação, e também eu fiz uma apresentação sobre a avaliação. O grupo que organizou isso foi eu com o professor Amâncio, representante dos titulares aqui no Conselho, a professora Ana Estela Haddad, da Faculdade de Odontologia, o professor Bruno Caramelli, da Faculdade de Medicina, e o professor Luiz Fernando Ramos, da ECA. E nós, como comitê organizador, devemos muito agradecer ao reitor e à reitoria da USP pelo todo o apoio que deu para o Congresso, por ceder o CDI, aparelho de som, coquetel, né, o coffee break, que foi em parte também viabilizado pela senhora Silvia, do cerimonial, e pelo professor Gerson, que também nos ajudou bastante. Agradecer a presença de todos os pró-reitores que estavam lá, nos apoiando, vários diretores, o controlador-geral da USP também, e todos os professores que estavam lá participando do encontro, debatendo. Foi bastante prazeroso para a gente. Nós também gostaríamos de elaborar um documento final, né, sobre as conclusões desse encontro. Estamos em processo de redação desse documento, depois devemos entregar ao professor Varran. E também o filho do professor Bruno Caramelli, que fez ECA, o Marcos, ele fez algumas entrevistas durante o congresso para dar uma visão geral de como foi, e que eu gostaria então que fosse apresentado para finalizar a minha fala. Então agradeço a todos que participaram e a todos que nos ouviram, e deixo vocês com o vídeo então. Obrigado. Nesse momento, né, como já foi discutido, de crise, né, dentro da universidade, eu esperava isso, essa congregação, né, um momento em que, por estarmos em diversas unidades, é difícil esse encontro das diferentes áreas e poder ouvir e ser ouvido, né, poder acabar tendo essa discussão nesse momento tão importante da nossa carreira. Incentivei desde o começo esse evento, porque justamente me parece um momento para que haja uma discussão ampla e em nível assim transcendental, no sentido de não ficar nas pequenas questões que, em geral, os professores, quando estão no âmbito da discussão sindical, ficam, que é a questão salarial, a questão de uma espécie de oposição à reitoria, como se nós estivéssemos num espaço de trabalho só. Nós estamos numa universidade pública, e nesse momento político do Brasil, nesse momento histórico do Brasil, parece fundamental que os professores da USP se reúnam para discutir grandes questões. O que me chamou muita atenção no evento é que nós, docentes, muito pouco discutimos a nossa carreira e muito pouco a gente, no dia a dia, conversa um com o outro sobre esse assunto. Porque com toda a burocracia do dia a dia que a gente acaba assumindo com o passar do tempo, a gente fica tão voltado a pontos específicos que o conjunto pouco a gente discute. Os tópicos que estão aí apresentados para a gente são bem interessantes, né? Um é sobre a avaliação docente e outro é sobre a carreira docente. Então são duas coisas que faz a gente ter essa expectativa de ver o que vai ser discutido, o que vai ser apresentado. Então as palestras parecem ter temas bastante interessantes e a gente está esperando
o que vai acontecer? Eu acho que o que está no programa é o principal. Eu acho que essa questão da progressão da carreira do professor pleno, hoje em dia a quantidade, as demandas administrativas, científicas e acadêmicas são tremendas, muito maior do que quando a universidade foi criada. Então não há alternativa senão nós aumentarmos o público, o grupo de pessoas que tomam decisões na universidade. Então acho que, para mim, a progressão da carreira, a introdução do professor pleno é fundamental. E isso vai junto com a avaliação. Então são dois pontos importantes. É claro que a comparação com outras unidades internacionais e ver como é feito em outros lugares, eu quero ouvir isso, quero participar dessa discussão. Já é o terceiro encontro que eu venho, eu tenho achado bastante produtivas as discussões e eu espero chegar numa melhor composição sobre a carreira acadêmica. Me interessa muito como é que nós vamos fazer as atividades, como nós vamos desenvolver, o que será exigido, como poderemos cumprir, o que será dado para nós em termos de suporte também. Eu sou um docente que foi contratado há pouco tempo, eu estou aqui há 3 meses. Eu preciso de entender todo o universo da universidade, da onde ela veio e para onde devemos ir. Eu participei do encontro do ano passado e agora estou participando desse, inclusive junto com o grupo que organizou. E a nossa expectativa, quer dizer, nós tivemos um aumento, né, no número de inscritos, a gente teve mais ou menos 300 ano passado, esse ano nós estamos com 600 e acho que isso é um termômetro interessante de que esse espaço de conversa, de reflexão sobre a universidade, numa perspectiva atual e de futuro, é muito importante. A gente está passando por um novo processo de avaliação docente, a gente está passando por um momento em que a universidade pública está em discussão, está em debate, então a gente ter esses espaços de reflexão e em que também a gente se articula e que a gente se sente parte de um todo maior, né, que tem ideias em comum, é muito bom, acho que é importante também. Hoje a gente precisa estimular cada vez mais nossos professores para trabalharem mais, se dedicar ao ensino e que isso seja valorizado. É um pouco isso que eu quis mostrar nessa apresentação. Eu gostaria a gente tem discutido aqui, aprofundar um pouco mais a discussão sobre a métrica, né, da avaliação. Por sermos tão diferentes, né, o que é importante numa universidade, esse caldeirão de aptidões diferentes, a gente poder discutir como que essa métrica de avaliação ela deverá ser abordada ao longo desses anos da avaliação docente. Então eu estou bastante curioso de ouvir um dos nossos principais palestrantes, o reitor da Unicamp, que deu uma entrevista ontem na Folha de São Paulo, bastante interessante, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Acho que acima de qualquer coisa é muito importante que nós, docentes, a comunidade acadêmica se una, porque é um momento de resistência absolutamente necessário, é preciso resistir, porque os ataques contra a universidade são muito grandes. E isso tem que partir dos docentes. É nosso papel como docente também participar desse movimento de resistência. A USP pode se orgulhar e tem que se orgulhar dos seus docentes. Aquilo que eu falei, no momento de dificuldade financeira que nós passamos, e aí não vamos esconder a realidade, os docentes conseguiram superar esses momentos, buscando recursos extra-orçamentários, apresentando projetos de pesquisa, fazendo convênios, buscando recursos de empresas, abrindo grandes projetos, seja com a iniciativa privada, seja através das agências de fomento, e nós não paramos a nossa produção. A USP aumentou a sua produção, não somente em quantidade, como em qualidade.